já do próximo mandato, né? Dos próximos eleitos passa a ter um número bem superior de vereadores, vai de 15 para 23, é isso, né? Bom dia, Brenda, bom dia para todos. Olha, você não queria, creio que 90% das pessoas também não queriam esse aumento, tanto do número de vereadores quanto no aumento do salário dos nossos representantes e outros benefícios, como o 13º salário e 1/3 de férias. Bom, eles não levaram em consideração isso, né? Nesta segunda-feira, como você mesmo falou, em uma sessão extraordinária, eles votaram, não durou nem 2 minutos, as duas pautas colocadas à mesa para a votação. E então eles decidiram em aumentar dos atuais 15 para 23 vereadores no ano que vem. A decisão ocorreu, claro, sob vaias da maioria das pessoas que foram até a Casa de Leis. E a gente vai ouvir essas vaias e não foram poucas, hein? Se a sessão durou cerca de 2 minutos, as vaias duraram muito mais do que isso. E olha, uma das pessoas que esteve envolvida na confusão no dia 8, quando aconteceu a primeira votação, ela foi impedida de entrar na Casa de Leis. A vereadora Cris Lauer, do PSC, foi a única parlamentar que usou a tribuna para pedir aos demais parlamentares que ouvissem a voz da população e mudassem o voto. O apelo não foi suficiente. Vamos ouvir. Principalmente eu com as redes sociais, com o meu engajamento, eu vou estar lembrando sim a população. Não merecíamos nesse momento, não, porque 15 é o suficiente. Eu volto a repetir. 15 vereadores com o mesmo foco, mesmo com 400 e tantos mil habitantes, tem condição de dar um resultado bom para o povo, sem essa prepotência e arrogância de falar. O povo tem que aceitar o que a gente quer. Não é assim, não. Bom, e por 12 votos favoráveis e 3 contrários, foi aprovado o aumento de 15 para 23 vereadores para a próxima legislatura a partir de 2025. Além disso, no dia 8 foi votado o aumento dos salários. Prestem atenção. Se atualmente cada vereador ganha R$ 10.622,91, a partir de 2025 eles vão receber R$ 15.193,35. No caso do presidente da Câmara, os vencimentos passam de R$ 15.934,37 para R$ 22.790,03. Os vereadores mudaram o voto, ou os vereadores que mudaram o voto, Rafael Rosa e Paulo Biazon. Eles foram favoráveis à matéria no dia 8 de dezembro, em primeira discussão, e ontem decidiram não apoiar o aumento de vereadores. O Rafael Rosa contou pra gente que disse ter ouvido o apelo das pessoas. Depois da primeira votação, 2 anos que eu estou aqui na Câmara, tendo uma visão, uma situação que o povo não tem aqui de dentro, que muita imprensa sabe também. Então, votei favorável aos 23 vereadores pela representatividade da cidade, pela situação de ter mais pessoas aqui no meu posicionamento de direita, cristãs, que defendem a família, para ter mais gente dessa base. Mas durante os 10 dias que diferenciaram a primeira da segunda votação, eu voltei para a minha base. Eu fui na associação de karatê que eu tenho, um projeto social que eu participo, que eu sou professor, conversei com todos os pais, mais de 250 pais, conversei na igreja que eu frequento, fui nos eventos que tiveram essa semana, troca de comandos da Polícia Militar, do Colégio da Polícia Militar, formatura dos alunos, conversei com os pais, com alguns amigos ali e escutei esse pessoal. Esse pessoal confia no meu trabalho e me pediu que votasse contra. E já o vereador Paulo Biazon também disse que mudou o voto após conversar com pais e pessoas ligadas à sociedade. Com certeza, se eu tivesse com... Depois da primeira votação, Na primeira votação a gente votou favorável, entendendo primeiro que na primeira votação você vota muito mais a legalidade do texto do que a questão da moralidade. A gente acreditava que aumentando os vereadores, de fato, ia aumentar a representatividade. Mas nesse período, eu fui conversar com a população, saber o que de fato as pessoas queriam aqui dentro da Câmara Legislativa e o que eles estavam sentindo em relação ao projeto. Nós tivemos uma grande pesquisa que a própria Associação Comercial fez e 98% da população é contra o aumento de vereadores. E nós, como vereadores, nós somos representantes da população. Independente da leitura técnica que a gente faz do texto, a gente precisa também entender que a população precisa ser representada aqui dentro da Câmara.
E ao final da sessão, dos parlamentares que foram favoráveis ao aumento de cadeiras na Câmara, apenas o delegado Luiz Alves e Mário Verri pararam para falar com a imprensa. Sabe o que os demais fizeram? Saíram, rapidinho. Ou foram pro gabinete, ou então eu tenho informações que tem gente que já foi para casa para aproveitar as férias de agora com aumento, se bem que é a partir de 2025, mas não importa. O Observatório Social de Maringá, em um estudo, apontou que o aumento do salário dos parlamentares, agora prestem atenção mais uma vez, é 43,2% maior do que a atual legislatura, enquanto que para a população para o ano que vem o aumento será de 7,42%. Isso a gente falando do salário mínimo, né? Exatamente. Só vai subir esse percentual. E o delegado Luiz Alves, que foi um dos únicos que votou favorável à matéria, que conversou com a gente, disse que se buscou na aprovação foi qualificar o serviço da Câmara de Vereadores. Com certeza, se eu tivesse controle sobre o salário mínimo, eu elevaria sem sombra de dúvida. Nós não temos esse controle. O que nós buscamos aqui é qualificar o serviço da Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa incentivar que pessoas da sociedade qualificada tenham interesse em ser vereadores. O senhor vê aí, o desgaste é muito grande. Pessoas, engenheiros, médicos, advogados, enfim, pessoas de mais diversos, empresários, do mais diversos segmentos da sociedade, elas têm que ser incentivadas a ser vereador. Por isso a gente precisa oferecer uma contrapartida que faça, muitas vezes ela não tem como acumular suas funções, tem que abandonar para ser vereador. Então a gente tem que oferecer uma contrapartida que faça ela efetivamente se afastar de eventuais funções que exerçam para que possa se dedicar ao Poder Legislativo. E outra, o que a gente precisa é fortalecer o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, o que dá força a ele é justamente a sua proporcionalidade, de representar cada canto da cidade, cada segmento, ao máximo possível. E esse é o regramento constitucional. Bom, além do aumento no número de vereadores, do salário, 13º e 1/3 de férias, a Câmara de Vereadores agora precisa se preocupar com mais uma situação. Terá 2 anos para adequar o espaço físico. Não cabe hoje 23 vereadores naquele prédio que nós temos. E não é só isso. São 92 assessores. Cada vereador tem direito a 4 assessores, ou seja, alguma coisa vai ter que ser feita. Adequação daquele espaço ou construção do outro. E o que isso representa? Mais dinheiro da população, dos impostos que nós pagamos, para deixar os bonitos lá mais bonitos. Giovana, você colocou alguns pontos aqui que eu acho bem interessante a gente falar. Primeiro de tudo, né? Você até começou falando, você é contra. Na verdade, assim, eu não sou contra aumentar o número de vereadores. Eu sou contra a maneira que foi colocada e eu acredito que grande parte dos maringaenses também. Os vereadores alegam, né, e defendem que isso vai aumentar a representatividade. Eu acredito sim, que com um número maior talvez você tenha mais setores da sociedade representados, eleitos. Porém, a lei permite que um município do tamanho de Maringá tenha até 23. A gente está saindo de 15 para 23. A pergunta que fica, essa mudança não poderia ter sido gradual? Se eles tivessem feito uma proposta, de repente, de aumentar agora, de 15 para 18, para 19, como é em Londrina. Londrina, que é uma cidade de porte semelhante, um pouco maior que Maringá, tem 19 vereadores, não tem 23, mesmo podendo, por lei, ter mais. E também a questão deles não terem sequer ouvido a população. Diversos setores da comunidade maringaense se posicionaram, pediram para ser ouvido. Foi feito um pedido na Justiça para que houvesse um plebiscito. A Justiça disse que a Câmara que tinha que determinar isso. Será que não seria o momento da própria Câmara propor esse plebiscito para ouvir o maringaense e depois tomar essa decisão? Porque a maneira que tudo foi feito, colocando gente para fora da Câmara, fazendo reuniões sem a participação dos setores da sociedade, tudo isso deu a entender que foi uma mudança muito arbitrária e eu acredito que isso tenha pesado mais para a população maringaense do que o próprio aumento. É claro, esse aumento de uma vez vai representar um aumento de gastos muito grande, como você bem colocou. 16 milhões de reais. Vai ser preciso adequar o prédio para caber vereador, para caber assessor, para caber todo mundo. Vai ter que fazer uma grande reforma. Vai ser preciso, não vai ser preciso, né? Vai ser agora com a aprovação, sim. Mas vai aumentar salário, junto com o número de vereadores, aumenta também um percentual gigantesco. Quem é que tem um reajuste desse tamanho, de mais de 40% no próprio salário? E assim, né? A gente ouviu alguns vereadores durante esse período e até agora na sonora do próprio vereador Luiz Alves, a entrevista que ele te deu. Tenho um respeito muito grande por ele, inclusive,
Mas dizendo, né, que com um salário mais alto, talvez os vereadores se dediquem exclusivamente a ser vereadores, porque nós sabemos que não sei se todos, não vou falar, bater o martelo aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas a maior parte deles tem outros trabalhos. E que ganham muito mais do que o salário da Câmara. Exatamente, conciliam com outras profissões. Então, se o aumento é para que o vereador possa ser exclusivamente vereador, podia ter uma emenda ali, então, dizendo: se o eleito, a partir de agora, for eleito, vai viver exclusivamente disso. É um ponto? Ok, precisa aumentar o salário, se bem que, vamos combinar, que 10 mil reais já é muito mais do que boa parte da população ganha, né? Indo para 15, então, realmente, conciliando ali com 2 trabalhos é bastante grana. E a gente tem a questão do 13º. Quem tem carteira assinada tem direito a 13º. Quem trabalha, por exemplo, como PJ, pessoa jurídica, não tem direito a 13º. E eles não são registrados, né? Não tem carteira assinada ali. Então, o assessor do vereador, o assessor da própria Câmara, tem todos esses direitos porque são adquiridos. É um direito trabalhista. Porém, o vereador não é registrado como trabalhador ali, então é conflitante, né, para muita gente ver essa questão do 13º. E as férias, porque como você bem colocou, agora eles já estão, entre aspas, de férias, porque é recesso. O ano legislativo acabou semana passada, essa sessão já foi extraordinária. E sim, a Câmara de Maringá é extremamente econômica. Todo ano a gente noticia que eles devolvem, né, dinheiro para a Prefeitura de Maringá. E esse dinheiro não vai para lugar nenhum. Esse dinheiro é reaplicado em outras áreas que o município precisa. Então, é dinheiro que a Câmara tem direito, mas que agora vai vir menos para o município continuar aplicando, né? Exatamente. E são várias situações, né? Não adianta a gente ficar batendo, porque agora essa situação já passou, não tem mais o que fazer, né? 2025 teremos 23 vereadores. Agora, cabe à população. O que isso a gente pode tirar de lição? A população ficar em cima do vereador que votou. Se é que ainda lembrem quem votou. Outra situação. Além de acompanhar o trabalho, se não ficou satisfeito, essas tantas pessoas que não ficaram satisfeitos, mudem. A partir de 2025, você tem a grande chance de não eleger esses que estão aí. A decisão está na nossa mão, né? Que tornaram a vida legislativa como uma meta de vida, né? Tem gente ali que está há muitos e muitos mandatos. Então, próxima vez, não vote mais, eleja outros, aí se corre outro perigo. A qualidade dos vereadores que poderemos ter a partir de 2025. Se você não está satisfeito, coloque gente capacitada a partir de 2025. Não que esses não sejam, mas capacitada no sentido de botar qualquer um. Isso a gente tem vários e vários exemplos ao redor do Brasil, Paraná e por aí vai. Com certeza, isso que você colocou é super importante. O poder de decisão está na nossa mão, é o nosso voto. Se você concordou com o voto do seu vereador, a postura dele, siga votando nele. Se você não concordou, tá aí em 2025 a chance de você mudar de voto. A gente já teve grandes renovações na Câmara nas últimas eleições. Em uma delas, inclusive, mais de quase 50%, aliás, não voltaram a se eleger por conta de posturas que contrariaram seus eleitores. Então, o poder de decisão realmente está na nossa mão. A decisão já foi tomada, infelizmente não da maneira que a população maringaense queria e se expressou diversas vezes, mas é isso, como o Jova colocou, agora já foi. 2025, a gente tem novas decisões para tomar e pense bastante, porque quem faz as leis que regem o nosso município são as pessoas que nós elegemos como vereadores. Então, a qualidade, a qualificação, o que essas pessoas pensam, acreditam, se ouvem ou não a população, a Casa de Leis seria a casa do povo, né? Então, não apenas nesses momentos, mas é super importante você acompanhar de perto o que o seu vereador, aquele que você elegeu, está fazendo pela nossa cidade.